pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora você está vendo esse vídeo. Para quem não me conhece, eu sou o Hélio Moraes, engenheiro eletrônico, advogado especialista em direito digital e DPO, Data Protection Officer certificado. E hoje eu estou aqui para falar com vocês, para dar algumas dicas sobre como implementar um projeto de LGPD na sua empresa. Não é nada do outro mundo, mas vai te ajudar a entender um pouquinho como preparar a sua empresa para esse novo mundo. Vamos lá? Vamos às 8 dicas que eu separei aqui para passar para vocês hoje de como se preparar para a LGPD. Primeira parte, criar cultura de privacidade. Nós estamos entrando em uma nova era que requer que você trabalhe a disseminação desse conceito de privacidade dentro da sua empresa. Abusar de treinamentos, banners, workshops, avisos, né? Explicar que a privacidade é importante para os seus empregados, para os seus clientes, para os seus fornecedores, toda vez que vai lidar com dados pessoais, fazer campanhas. Então precisa estar sempre trabalhando, precisa incutir essa nova cultura nas pessoas, porque é uma novidade, então as pessoas não estão acostumadas com isso. Registro de tratamento, né? Vai ter que inventariar suas bases, mapear os seus fluxos de dados pessoais, entender onde esses dados pessoais estão, né? Criar registro dessas operações de tratamento de dado, principalmente quando a gente estiver falando em legítimo interesse, e manter isso atualizado de maneira contínua, né? Porque eu vou ter que fazer os registros, fazer esse inventariado das bases de dados, depois eu vou manter um controle contínuo sobre isso. Isso é muito importante para você saber aonde estão os dados pessoais dentro da sua empresa. Criar o processo de atendimento dos direitos dos titulares. Se você vê, né, eu tenho vídeos que eu fiz sobre isso no meu canal, você pode olhar lá explicando melhor a lei. Hoje o propósito aqui não é explicar a lei, é só passar essas dicas. Mas existem vários direitos que os titulares dos dados, que são as pessoas físicas, vão ter a partir de agora. Tem cerca de 10 direitos que eles vão ter, como direito de acesso, direito de pedir correção, direito de retirar o consentimento, portabilidade, saber com quem eu estou compartilhando dados. Então você precisa ter uma forma de controlar esses direitos, quem está solicitando, criar um fluxo para receber as demandas dos titulares de dados, né? Adaptar suas políticas e contratos para poder atender essas demandas, né? Então você precisa dar uma olhadinha lá em quais são esses direitos. Ah, Hélio, mas isso é caro, precisa contratar um sistema? Nem sempre. Muitas vezes você vai fazer simplesmente por um inbox de e-mail ou por uma planilha, depende um pouco do tamanho da sua empresa. Claro que empresas muito grandes vão requerer sistemas para fazer essa gestão, mas empresas menores vão ter que fazer isso de uma maneira bem mais simples. Mas o importante é que você precisa ter isso controlado, até se você não for atender aquela demanda do titular, você tem que registrar isso, né? Essa é uma lei de evidência, então você tem que manter todo o processo. Qual foi a solicitação, qual foi a sua resposta, atendeu, não atendeu, por quê? Isso é muito importante. Nomeação do DPO, do encarregado. Hoje em dia a lei estabeleceu que todas as empresas controladoras de dados precisam ter o seu DPO, que é o seu encarregado. DPO é o nome estrangeiro, né, usado na Europa, o Data Protection Officer, e que no Brasil ficou chamado de encarregado. Você vai ter que informar quem é essa pessoa publicamente, preferencialmente no seu website, se você tiver, ter uma forma de contato com essa pessoa para os titulares de dados, que podem ser alguém de dentro da sua empresa ou alguém externo da sua empresa, pode ser um cliente, pode ser alguém de um fornecedor, então você precisa estar com essa pessoa disponível. Aqui eu coloquei para vocês também qual é a formação que esse DPO precisa ter, as funções principais. Se você for no meu canal, tem um vídeo só falando sobre essa questão do DPO, onde eu explico em detalhes sobre as certificações. Mas basicamente tem que ser uma pessoa bem multidisciplinar, com capacidade de falar com os titulares dos dados, disseminar a cultura de privacidade dentro da sua empresa, falar com a Autoridade Nacional de Proteção de Dados e ainda desempenhar outras funções de privacidade que você determinar dentro da sua empresa. Segurança, né? Essa é importantíssima, aliás, muita gente confunde LGPD com segurança. Segurança é um dos pilares muito importante, mas você não pode se esquecer dos outros.
Na segurança, o que você precisa preparar? Né? Todo o tratamento de dados pessoais precisa estar seguro, né? Você não pode permitir vazamentos, inclusive tem consequências, tem penalidades, então você tem que criar medidas técnicas, medidas organizacionais, medidas jurídicas para que a sua empresa seja segura em relação ao tratamento dos dados pessoais, para não poder ter nenhum tipo de incidente de segurança, vazamentos, perdas, adulterações. Tudo isso pode gerar uma responsabilidade perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, inclusive incluindo desde a concepção e como padrão, né, esses conceitos do Privacy by Design e Privacy by Default, que eu menciono aí abaixo. Então, precisa ter essa mentalidade sempre dentro da empresa, em qualquer processo que você vai lidar com dados pessoais. Vazamento. Né? Lembra que eu falei que você tem que ter segurança? Por quê? Porque se você tiver vazamento, você vai ter que comunicar à Autoridade Nacional de Proteção de Dados e os titulares dos dados. No Brasil, a lei foi mais rigorosa que a lei europeia e estabeleceu a obrigação de comunicar a ambos, né? Então, toda vez que tiver um risco de um dano elevado para o titular, num incidente de vazamento, você vai ter que trabalhar com essa comunicação, né? Assim como existem os recalls, né? Por exemplo, de produtos que saem com algum defeito, em relação a essa parte dos vazamentos. E lembre-se, o conceito de vazamento é bem amplo, não é só o dado sair da sua empresa, o dado ser destruído dentro da sua empresa, pessoas que tiverem acesso indevido, né? Tudo isso é considerado vazamento, né? E em alguns casos, nos casos graves, a autoridade pode inclusive determinar que você torne público aquele incidente de vazamento. Então você precisa estar preparado, porque isso pode causar inclusive um impacto muito grande de reputação. Então, muito cuidado com os procedimentos de segurança para você não ter os problemas de vazamento. Mas se tiver, você tem que estar preparado também para lidar com eles, para minimizar o risco e comunicar com a autoridade. O relatório de impacto à proteção de dados. Então, é um documento novo que as empresas vão ter que produzir em algumas situações. No caso da lei brasileira, ele estabelece que a nossa Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode solicitar esse documento. Então, a priori, não é para qualquer situação que você precisa estar com ele pronto, mas se você estiver tratando, por exemplo, dados com base no legítimo interesse, vai ser importante você já ter esse documento, porque a lei fala que você pode ser solicitado a apresentar. Então é diferente de você preparar, já é apresentar. E aqui eu coloquei um pouquinho para vocês o que precisa ter, né? Os principais elementos que precisam ter nesse relatório. Então, os fluxos que podem ter o risco, identificar esses fluxos, qual o tipo de dado que está sendo ali coletado, qual é a metodologia de coleta e tratamento e como você vai manter esses dados seguros e explicando as medidas de segurança. Então, não significa que se você tem um risco mais elevado que você não possa tratar o dado, significa que você tem que estar preparado com medidas de contenção e também com medidas de minimização do risco. É isso que o relatório nos chama a fazer. Esse é o relatório chamado na Europa do DPIA, que o pessoal fala, né? Aqui no Brasil é o relatório de impacto à proteção de dados. Última dica, que na verdade engloba todas as outras dicas, é a criação do seu programa de governança em privacidade. Nós estamos entrando nessa nova era da privacidade aqui no Brasil, então a maior parte das empresas não tem um programa de governança em privacidade. Todas essas ações anteriores, essas dicas que eu coloquei para vocês, no fundo, elas compõem esse arcabouço para eu ter o meu programa de governança em privacidade, que pode ser de vários tamanhos, né? Depende do perfil da empresa, depende do volume de dados, depende do risco dos dados, depende do uso de novas tecnologias. Então, vários aspectos têm que ser analisados. Aqui eu coloquei os principais itens, né? Porque também um programa de governança pode ser super complexo ou mais simples, numa empresa mais simples. Então, algumas dicas aqui para ter no seu programa de governança. Então, você tem que demonstrar que você está comprometido com essa questão da privacidade. Aplicar ele sobre todos os dados pessoais que estão sob o controle da sua empresa. Adaptar o seu programa de acordo com o tamanho, a escala, o volume das suas operações e coleta de dados.
criar suas políticas e salvaguardas para se proteger em relação a esse tratamento de dados. O programa também é uma forma de eu criar uma relação de confiança com o titular. Minha empresa tem essa visão de que a privacidade é um valor importante para as pessoas. Integrar com a estrutura de governança em geral. Essa questão da governança em privacidade é mais um pilar dentro da governança corporativa. E não é fazer simplesmente um plano e pronto. Isso tem que estar vivenciado dentro da empresa. Criar os seus planos de resposta a incidente. Lembra que eu falei do vazamento agora há pouco, em uma das dicas? Então já tenho que ter o plano para lidar com esse vazamento. Atualizar constantemente e monitorar continuamente. Eu vou criar o meu primeiro programa e tenho que avaliar isso constantemente, porque vão surgir novas bases, novos tratamentos, novos riscos. Eu tenho que avaliar se o meu programa está suficiente ou se eu preciso fazer novas modificações. E por fim, mudança cultural de abandonar a coleta excessiva de dados pessoais. A gente vive uma era em que a gente encontrou a pessoa que quer coletar um monte de dado pessoal. O que a LGPD vem trazer para a gente é uma mudança nesse paradigma de a gente somente coletar aquilo que eu tenho necessidade e finalidade. Se você quiser entender um pouco mais sobre as bases para coleta, vá no meu vídeo no canal onde eu explico a lei de uma maneira geral. Hoje aqui são dicas rápidas para ver como você se preparar para a lei. O que eu tinha para falar com vocês era isso hoje. Deixe comentários, críticas, sugestões, se inscreva no canal. Obrigado a todos, até a próxima semana.